dia, crianças! A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Fer, sou da Assembleia de Deus de Louveira e estamos juntinhos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical em casa. Vocês passaram bem a semana? Espero que sim! E hoje nós vamos para mais uma aula da classe dos juniores. Amém? Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor tudo aquilo que está no nosso coração. Agora é a hora, crianças, de agradecer a Deus por todos os seus benefícios. Porque se nós estamos aqui hoje, nesta manhã, é porque Deus tem cuidado de nós, nos dando saúde, né, crianças? E eu louvo a Deus. Vamos fechar os nossos olhinhos agora e entregar a Deus a nossa oração, amém? Deus querido, Paizinho amado, esteja conosco, Pai, neste domingo, Senhor. Abençoa, Pai, cada criança que está assistindo esta aula, Senhor. Deus, usa-me, Pai, para ministrar esta aula, Senhor. Abençoa nosso domingo, Pai, a nossa semana, Senhor. Entregamos a Ti, Senhor, tudo o que temos, Pai. Somos gratos a Ti por todos os Seus benefícios, Senhor, porque se estamos aqui hoje, Pai, é porque o Senhor tem cuidado de nós, com amor, Senhor, com zelo, Pai. E eu Te louvo e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Crianças, nós já estamos na lição número 4 da classe dos juniores. Olha como tá passando rápido, não é mesmo? E tem como tema a nossa aula de hoje, Felizes os que choram. Mas, tia Fer, como pode ser feliz alguém que está chorando? É isso mesmo que nós vamos aprender hoje. Felizes os que choram, e vocês vão entender o porquê. O nosso textuário, você já pegou a sua Bíblia? Se você não pegou, corre lá pegar. Nós vamos ler o nosso textuário. Ele encontra-se em Mateus, no capítulo 5 e o versículo número 4. E diz o seguinte, ó. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Mais uma vez a tia Fer vai ler para vocês. Fica bem gravado. Textuário. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Você já chorou? Já, né? Talvez porque você tenha caído, se machucado, você chorou de dor. Chorou também de tristeza por algum motivo. Todos nós choramos, né, crianças? E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, felizes os que choram. Mas antes de nós entrarmos na nossa história, a tia Fer vai colocar um louvor para vocês ouvirem, tá? Prestem bem atenção, que esse louvor diz: Amém? Ao coração.
Gostaram da musiquinha? O que fala? Sim para Jesus e não para o pecado. Nunca esqueçam disso. O pecado a gente sempre tem que dizer não. E para Jesus, sim. Amém? Crianças, hoje a nossa história, ela está registrada lá em Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 69. Amém? E o nosso tema é Felizes os que choram. Quem nunca chorou, né, crianças? Ou tropeçou e caiu, se machucou, chorou. Ou perdeu alguém muito querido, chorou de tristeza. A mamãe ficou brava, repreendeu você e você chorou, não é? Mas um choro não dura para sempre, não dura para sempre. Olha o que diz lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 21, somente a parte B. A tia Fer vai ler para vocês. Ó, Lucas, capítulo 6, versículo 21, parte B. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Então, crianças, o choro não dura para sempre. E hoje nós vamos falar de um personagem muito importante da nossa Bíblia Sagrada. O nome dele é Pedro. Pedro, ele era amigo de Jesus. Eles andavam juntos, eles comiam juntos, eles visitavam as pessoas juntos e eles oravam juntos. E na noite em que Jesus foi pego para ser crucificado, ele estava dando os últimos conselhos para os seus discípulos. E nessa noite, Jesus, ele falou que ainda esta noite vocês me abandonarão. Isso ele estava dando os últimos ensinamentos para os discípulos. Ainda nesta noite vocês me abandonarão. E Pedro, ele disse o seguinte: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E aí Jesus disse o seguinte: eu asseguro-lhes que ainda esta noite, antes que o galo cante, vocês me abandonarão. Todos vocês me abandonarão. E Pedro declarou: mesmo que seja preciso, eu morro contigo, nunca te negarei. Essa história, crianças, está lá em Mateus, no capítulo 26, tá? Então Pedro disse isso a Jesus: mesmo que eu tenha que morrer pelo Senhor, eu nunca te abandonarei. E então, Jesus foi pego naquela noite, que vocês já conhecem a história, né? Jesus foi pego, foi crucificado, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus. E sabe o que aconteceu com os discípulos? Todos fugiram de medo, todos o abandonaram. Mas Pedro ficou lá, escondidinho. Aquela noite estava muito frio. Pedro se aqueceu perto de uma fogueira, mas ele ficou espiando Jesus fora do pátio, onde estava acontecendo toda a crucificação de Jesus, onde Jesus tinha sido pego. E ele estava do lado de fora do pátio, pertinho de uma fogueira, para se aquecer. Foi quando passou por ele uma mulher daquele lugar e disse: você é discípulo de Jesus, não é? Não, eu nem o conheço. Não sei quem é, não sei de quem você está falando. E ele continuou lá, escondidinho.
Passou uma outra mulher e disse: sim, você é discípulo de Jesus, do Nazareno. Ele: não sou, não sei do que você está falando. E aí veio várias pessoas e disse: sim, você é um deles. Pelo seu jeito de falar é diferente. Você é um deles. E Pedro ficou bravo. Não sou, não conheço este homem. Nisso, quando Pedro terminou de falar isso, sabem o que aconteceu? O galo cantou do jeito que Jesus tinha falado horas antes deste episódio. Quando Pedro ouviu o galo cantando, ele caiu em si. E Pedro se arrependeu. Naquele momento, os olhos de Pedro foram abertos. Ele se arrependeu de ter mentido, dizendo que não conhecia Jesus. Afinal, ele conhecia muito bem quem era o Mestre, quem era Jesus, as coisas maravilhosas que Jesus tinha feito, e Pedro sempre esteve do lado dele. Pedro viu as maravilhas que Jesus fez. E naquele momento, crianças, Pedro chorou. Na Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. Tá lá, ó, Mateus, no capítulo 26, no versículo 75. Eu vou ler para vocês. E então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Por que Pedro chorou amargamente? Pedro se arrependeu. Ali, naquele momento, Pedro se arrependeu e chorou de arrependimento. E Jesus o perdoou. Sim, Jesus o perdoou pela mentira, porque Pedro mentiu 3 vezes, crianças, e Pedro conhecia Jesus e sabia de tudo que Jesus poderia fazer. Pedro se arrependeu e Jesus o perdoou. E Pedro, ele teve novas oportunidades de servir a Deus, de falar do amor de Deus, de falar de Jesus para as pessoas. E Pedro, ele foi muito abençoado. Ele fez grandes obras no nome de Deus, grandes obras. Então Pedro também passou por um arrependimento. Você, criança, que fez algo errado, ou mentiu, ou brigou com seu amiguinho, se arrependa, porque Deus é o mesmo Deus que perdoou Pedro. E olha que Pedro era discípulo de Jesus, Pedro andou com Jesus, Pedro conheceu Jesus, Pedro esteve juntinho de Jesus, e ainda assim Jesus perdoou ele. E ele foi um grande discípulo, pregou o evangelho. Muitas e muitas e muitas pessoas se arrependeram e reconheceram Jesus como Salvador por intermédio da pregação de Pedro. E até hoje, crianças, a história de Pedro é muito linda. Então, se você mentiu, fez alguma coisa de errado, ainda que você tenha chorado por ter feito algo de errado, Jesus, ele está sempre de braços abertos para te perdoar. Basta você se arrepender do seu pecado e não pecar mais, ou tentar não pecar mais, mentindo, ou brigando com o amiguinho, ou desobedecendo o papai e a mamãe. Sabia que é pecado? Não agrada a Deus, porque Deus, ele deixou bem claro na sua palavra: honra o teu pai e a tua mãe. Honra é um mandamento, mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Você quer viver bastante? Com saúde, com alegria? Honra o papai e a mamãe. E ainda que você tenha desobedecido, se arrependa, porque Deus, ele está pronto para te perdoar. Sempre, sempre, sempre. Amém? Crianças,
Eu espero que vocês tenham gostado e entendido a nossa aula de hoje. A Tia Fer está muito feliz por poder estar aqui gravando mais uma aula para vocês. É um prazer poder dar a aula e falar da palavra de Deus. Eu sou muito, muito feliz por isso. Amém? Eu estou com muita saudade de estar pertinho de vocês. E eu creio que logo, logo vamos poder estar juntinhos aprendendo a palavra de Deus. Agora, a Tia Fer vai orar para nós terminarmos a nossa aula. Então, fechem os seus olhinhos e vamos agradecer a Deus. Deus querido, Paizinho amado, soberano, obrigado, Senhor, por esta manhã na Tua presença, Pai. Venha falar aos corações de cada criança que aqui assistiu, Senhor, esta aula, Pai. Abençoando-as cada dia mais. Senhor, que elas tenham desejo e prazer, Pai, de estar na Tua presença. Pai, que elas possam ter intimidade contigo, Pai. Possam ter experiências contigo, Senhor, ainda crianças, Pai. Que jamais, jamais desviem dos Teus caminhos, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Cuida de cada uma delas, Pai. Dê-nos um domingo abençoado, Senhor, na Tua presença, Pai. Uma semana, Senhor, de saúde e de paz, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, crianças? Até a próxima aula. Tchau!